Aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Quero convidar vocês a baixar a cabeça nesse momento, para termos um momento com o Senhor, uma oportunidade de adorar o Senhor, de louvar o seu nome, mas também uma oportunidade de colocarmos tudo diante do altar do Senhor. Amém, Senhor. Colocarmos para o Senhor tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que nos faz pecar. Vamos ver se melhorou. Colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos afasta dele, que nos faz pecar, tudo aquilo que nos distancia dos caminhos do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, vem em nosso favor, Senhor. Que o Senhor nessa noite nos alcance, derrama sobre nós, Pai, as suas bênçãos, abra o nosso entendimento, Senhor. Faça com que saiamos daqui hoje, Pai, com a certeza de que o Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação. Que o Senhor é aquele que nos dá tudo aquilo que necessitamos e que estamos debaixo das suas asas, em nome de Jesus. Meu nome é Ademilson Siqueira, sou servo do Ministério de Louvor nessa casa e fui convidado, recebi essa oportunidade de trazer uma palavra do Senhor para os irmãos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que nada venha de mim, mas que venha do Espírito Santo de Deus, que eu seja tomado, que cada um aqui Aleluia. também seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Falaremos hoje sobre o rema que foi passado para a gente neste mês, que é Filipenses 3, versículo 13 e 14, que fala assim, irmãos: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Para nós falarmos sobre esse versículo, sobre esses versículos, temos que buscar entender o contexto do capítulo. Esse capítulo aqui, essa carta, ela foi escrita por Paulo aos Filipenses. E precisamos entender algumas coisas, irmãos. Quem foi Paulo? O que ele fez? E como isso nos alcança hoje? Paulo, antes chamado de Saulo, foi um apóstolo de Jesus. Entre os discípulos de Cristo, foi o único que não conviveu com Jesus. Paulo se tornou, no futuro, um apóstolo de Cristo, mas ele foi o único que não conviveu, que não caminhou com Jesus no dia a dia, não passou pelos ensinamentos diretamente por Jesus, mas se tornou um apóstolo. Vamos lá. Os discípulos, cada um, eles foram chamados por Jesus de uma forma diferente e pessoal. Cada um recebeu o chamado de Jesus de uma forma diferente. E todos ali eram pessoas comuns. Eram pescadores, eram pessoas que lavravam a terra, eram homens que trabalhavam, na pesca, na lavoura, mas também tinha pessoas que eram cobradores. Tinham homens ali que eram cobradores de impostos, tinha homens ali que eram até assassinos. E Paulo tem algo em comum com todos esses homens. Ele era também uma pessoa influente naquela época, e ele trabalhava perseguindo os cristãos. Por isso que ele veio, essa representação de Paulo, ele vem depois da morte e ressurreição de Cristo, porque as pessoas se reuniam para aprender mais sobre o Evangelho, sobre buscar mais sobre Cristo, buscar mais a palavra, e ele era responsável por perseguir esses cristãos.
Ele ia até onde estavam os cristãos, ele ia lá e resolvia. E muitas das vezes era necessário resolver até com a morte dos cristãos. Porque ele tinha essa missão, ele tinha que resolver. Quando ele avisava, às vezes batiam, às vezes judiava, resolvia. E às vezes insistia os cristãos em buscar. E às vezes chegava até a morte. Vamos lá. Aconteceu que... Deixa eu buscar aqui então a minha sequência. Mas um dia no caminho de Damasco, onde Saulo ainda, porque era conhecido como Saulo lá de Tarso, que ele morava lá na região, ele ia perseguir mais um grupo de cristãos lá em Damasco. E ele foi surpreendido por uma luz intensa que o cegou. Ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso está em Atos dos Apóstolos 9:4, quem quiser conferir, tá? E caindo, diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perdeu a visão e foi levado a Damasco, onde é ministrado por um homem chamado Ananias. Homem esse usado pelo Espírito Santo, que restaura a visão de Paulo e o batiza pelo Espírito Santo. Nesse momento em diante, Saulo passa a ser chamado Paulo. Irmãos, todo o processo de uma vida com Cristo acontece no caminho. Amém. E foi no caminho de Damasco onde Paulo foi confrontado e chamado para seguir um caminho diferente, totalmente fora do seu contexto. Da mesma forma aconteceu com os discípulos. Jesus seguia seu caminho e também foi chamando cada um, tirando eles da sua vida normal e chamando para trilhar o seu caminho. Um caminho que não prometia riquezas, um caminho que não prometia vantagens, e sim a verdade. O que Paulo tem em comum com os discípulos? A decisão, meu irmão. O que tem em comum Paulo com os discípulos? A decisão. Todos os discípulos, também Paulo, aceitou o chamado de Jesus, sem questionar, sem saber o que ia acontecer com eles. Pedro deixou de ser pescador e foi pescar homens. Aleluia. Mateus, cobrador de impostos, deixou de cobrar os impostos da população que já não tinha nada e foi servir a Cristo, foi seguir a Cristo, sem saber o que ia acontecer com ele, o que vinha pela frente. Mas Cristo falou: eu não prometo te dar riquezas, eu não prometo um teto para você dormir, mas cada um pega a sua cruz e vem. E eles decidiram pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Só que para Paulo, assim como os discípulos foram difíceis, para Paulo também foi muito complicado. Por quê? Paulo, ao tomar essa decisão, ele se colocou numa situação muito complicada, porque quem perseguia os cristãos passou a ser perseguido, e aqueles que queriam acabar com os cristãos também começou a perseguir Paulo. E o que isso rendeu para ele? Para Paulo rendeu apenas perseguição, repreensão, prisão. Paulo foi por várias vezes preso. Só que para Paulo, quando ele enfrentou as dificuldades, ele não olhou aquilo como dificuldade. Porque a partir do momento que ele tomou a decisão de seguir a Cristo, ele entendeu que não dava para voltar atrás. Não dava para ficar olhando para as coisas que ele tinha no passado, não dava para ficar olhando o porto seguro que ele vivia. Ele tinha que olhar para frente, seguir o seu alvo, buscar o seu objetivo.
Isso foi o que ele fez. Paulo não se importava se ele ia preso, se ele ia apanhar, se ele ia apanhar, fala igual o Cuiabano, né? Se ele ia apanhar, se ele ia sofrer, não importa. Ele não se importava com isso, desde que aquilo servisse para alguma coisa, para levar a palavra do Senhor. Várias pessoas, por Paulo estar preso, por exemplo, começaram a pregar o Evangelho. Uns para se mostrar melhor do que Paulo, outros por levar a mesma verdade, mas ele não se importava, porque o importante para ele é que aquela ideia fosse levada à frente. Isso aconteceu. Paulo, ele abriu várias igrejas. Ele fazia as missões, ele ia nos lugares, nas cidades, e eles abriam várias igrejas, entre elas a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto e muitas outras. Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas do Novo Testamento, onde ele deixa um ensinamento o cristão viver, o cristão. E é isso que ele passava nas suas cartas para as igrejas aonde ele formava, onde ele abria aquelas igrejas. Depois ele escrevia essas cartas, ensinando. Para ele não era era difícil? Era. Mas para Paulo, cada sofrimento que ele passava, ele entendia aquilo como um degrau. Ele entendia aquilo como algo a impulsionar ele. Quando ele estava preso lá nas cadeias diversas que ele ficou em uma lá que ele ficou cuidado pela maior guarda que tinha, a guarda petroliana, se não me engano. Mas para ele foi ruim? Ele sofria lá. Só que Paulo usava aquele momento que ele estava ali para pregar o evangelho para os guardas, para levar o evangelho para quem estava preso. Aleluia. Então, tudo para ele era uma oportunidade. Amém. Então, por isso que ele não olhava para trás do que ele perdeu. Porque para ele viver é Cristo. E morrer era lucro. Tem uma passagem na Bíblia aqui que fala, uma parte que fala que ele diz isso. Ele ficava sem saber o que fazer. Porque se ele vivesse, ele estaria com Cristo. Mas se ele morresse também era lucro, porque ele iria para o Pai. Mas ele optou ainda por ficar na terra, porque ele queria servir ao Rei. Ele queria levar a palavra do Senhor para alcançar mais pessoas. Paulo, ele viveu entre prisões, ele sofreu e ele foi morto. Foi morto, ele sofreu, padeceu. Mas na palavra, o apóstolo Paulo, ele afirma nos livros de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pelas excelências do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Aleluia. pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém. É interessante porque tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. Só que para ele serviu como ele mesmo disse, como esterco. Esterco serve para quê? Para adubar, para dar frutos, para que a planta cresça. Qual que é a planta? O Evangelho do Senhor. Aleluia. E ela precisa ser fortalecida. Então tudo aquilo que você coloca hoje diante do Senhor, tudo aquilo que você disponibiliza para a obra do Senhor, é sim um adubo para que o Evangelho possa ser levado para todos os lados. Então toda a obra que você faz, toda a ação que você faz, ela tem fundamento, ela tem base, e o Senhor vê o que você está fazendo. Amém. Óbvio, meu irmão, a gente tem que andar alinhado com o propósito de Deus. Sim. A gente tem que andar alinhado àquilo que o Senhor deixou nas palavras. Como eu já disse aqui antes, o Senhor, Ele é tão bom conosco que Ele nos deixou um manual para que possamos viver bem, para que possamos viver tudo consagrado ao Senhor e alinhado com os planos de Deus. E era isso que Paulo fez. Paulo tinha a oportunidade de continuar servindo ao mundo? Tinha. Ele poderia continuar perseguindo,
ele poderia continuar maltratando todo mundo, como ele fazia, mas ele tomou a decisão de mudar todo o cenário, de seguir para um mundo que, para ele, realmente ele não sabia o que ia acontecer. Quando Cristo se apresentou para ele naquela estrada, naquele caminho, ele foi chamado para uma coisa que ele não tinha ideia do que ele ia passar. Mas ao tomar a decisão, ele não se importou com o que ele iria perder, ele não se importou com aquilo que ele teria que deixar para trás. Amém. E assim aconteceu. Ele teve muitas coisas na vida, ele teve muitas alegrias, meus irmãos, na vida, sim. Porque ao fazer a obra do Senhor, ao abrir uma igreja, abrir uma célula numa cidade, ele estava tendo momentos de prazer, de alegria, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. E é o que nos move, é o que tem que nos mover, é nos sentirmos felizes, alegres, contentes por estarmos fazendo a vontade do Pai, por estar aqui hoje. Eu precisava estar aqui hoje? Não. Trabalhei o dia inteiro, cansado, eu e minha esposa, ralando o dia inteiro, mas o reino de Deus é mais importante que tudo aquilo que nós conquistamos hoje. Amém. Sabe, tudo aquilo que nós buscamos hoje para poder pagar a conta amanhã, amém, se der para pagar, amém, se não der, amém também. O importante é que nós estamos aqui, trazendo a palavra Aleluia. do Senhor. Não é à toa que cada um de vocês está aqui. Amém. O Senhor queria você aqui hoje, o Senhor tem o objetivo de visitar o coração de cada um aqui. Amém. Porque Ele sabe qual que é a necessidade de cada um, Ele sabe aonde dói, Ele sabe aonde tem amargura, Ele conhece tudo. Mas o Senhor deseja que nós venhamos até Ele. Amém. O Senhor quer que nós colocamos diante do altar dele tudo aquilo que nós necessitamos, a nossa vida diante do Senhor. E eu acredito que hoje, aqui, pelo menos aqui, né, no Brasil, aqui em Cuiabá, na nossa cidade, está muito fácil para levar a palavra do Senhor. Ninguém fala nada, ninguém te proíbe. Você pode pregar na rua, você pode pregar na igreja, você pode deixar o seu som na sua casa tocando louvor o dia inteiro, ninguém reclama, ninguém fala nada. Mas aí para fora já não é mais assim. Eu tenho certeza que no tempo de Paulo era umas 10 ou 20 vezes pior. Eles eram perseguidos mesmo, eles eram mortos, eles apanhavam, eles sofriam, eles passavam por dificuldades, eles passavam vários dias sem comer, porque às vezes eles não tinham nem como buscar. E eles não tinham recurso. Nós temos hoje toda uma leva de recursos para a gente buscar. Eles não tinham. Então eu acredito pessoalmente, eu quero imaginar isso, eles passavam dias sem comer, sim, mas ali firmes diante do Senhor. Amém. Ali lutando, levando a palavra do Senhor para aqueles que precisavam. E é isso que nós temos que fazer hoje, meus irmãos. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração, entregar a nossa vida a eles, né? Devemos seguir o exemplo de Paulo, buscar a salvação e a ressurreição, crendo na promessa de Jesus. Em João 14, versículo 3 e 6, Cristo nos afirma: e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A promessa de Cristo para a nossa vida. Amém. É a promessa do Senhor. Ele vai voltar e vai nos buscar. Eu estava vendo hoje em Isaías 9 a história. Há 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías fez essa profecia: e um menino iria nascer, e esse menino seria maravilhoso, amém, príncipe da paz, aleluia, aquele que nos salvará, glória, aquele que voltará para nos buscar. Pai, é verdade. E
700 anos depois, Jesus nasceu, Jesus viveu aqui, padeceu aqui, deixou os seus ensinamentos, foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está no céu preparando um lugar para cada um de nós. Ele está lá preparando a nossa morada. E o que Ele nos pede hoje? Siga o meu caminho. Faça as obras do jeito que você conseguir, da maneira que você conseguir. Faça as minhas obras. Siga o meu caminho. E eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Amém. Isso é promessa de Deus. E eu quero essa promessa. Estou no caminho como Paulo está. Amém. Muito longe de Paulo, porque Paulo já estava chegando lá na perfeição. Ele já estava chegando. Mas eu creio, eu estou no caminho e eu vou buscar até o fim. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E eu quero ir morar no céu. Amém. Eu quero a minha salvação. Então o alvo que nós temos que buscar é a nossa salvação. É a nossa vida com Cristo. É a coroa. Amém, Jesus. O Senhor me confrontou bastante, sabe, com essa palavra. Amém. Às vezes eu vejo a pessoa vir aqui em cima e falar: o Senhor bateu em mim para me entender. E é verdade, irmão. Existe muita falha na minha vida, existe muita barreira que eu tenho que passar, sabe, que eu tenho que dizer não para poder levar a palavra do Senhor. Muitas. Eu não sou ainda o varão perfeito que Paulo buscou ser, mas eu estou aqui diante do Senhor. Amém. E o Senhor me mostra todos os dias o quanto Ele me ama, o quanto Ele me protege, Aleluia. o quanto Ele me segura. Glória a Deus. Nada acontece na sua vida, meu irmão, se não for da vontade do Senhor. Nada. Amém. A gente fica preocupado, a gente fica de cabeça quente, pensando nas dívidas, pensando nos problemas. Somos humanos. Mas nós temos que aprender a colocar tudo na mão do Senhor. Tudo diante do altar do Senhor. Ele é o único que pode resolver. E temos que crer, acreditar que Ele vai fazer, porque nós temos que seguir na direção aquele que nos garante a vida eterna, que está no céu. E Ele voltará para nos buscar. Amém. Em nome de Jesus, eu não vou incompletar muito mais a palavra, meu argumento já acabou. Em nome de Jesus, Amém. que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor toque no Aleluia. coração e que tenhamos um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.